Evangelho de João, capítulo de número 14, versículos de número 15 a seguir. Jesus disse assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, mas voltarei para vocês. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos dê graça para que nós possamos ouvi-la, explicá-la, compreendê-la. Em nome de Jesus. Amém. A Páscoa foi o dia da ressurreição de Cristo. E entre a Páscoa, 50 dias, a contar a partir de hoje, 50 dias, acontece uma outra festa judaica, que é chamada de Pentecostes. Jesus, em João capítulo 14, ele fala do Espírito Santo, ele promete o Espírito Santo, ele promete o Consolador, que 50 dias depois da Páscoa, os discípulos estavam reunidos no cenáculo, e o Espírito do Senhor veio, eles ficaram por alguns dias reunidos ali. E no dia de Pentecostes, o Espírito do Senhor veio sobre eles. E línguas de fogo foram vistas descendo dos céus. E naquele momento eles tiveram uma experiência, o Espírito Santo desceu sobre eles. E então eles começaram a falar em outras línguas. Esses próximos 50 dias, e eu quero te chamar a atenção para isso, esteja atento, porque serão 50 dias de um derramar do Espírito Santo sobre a sua vida, de impulsionamento. Em João 14, Jesus estava com os seus discípulos, mas não era um dia comum, não era uma noite comum, era uma noite de despedida. O coração dos discípulos estava inquieto, estava confuso, porque Jesus havia dito para eles que iria partir. E no meio daquele cenário de dúvidas, de incerteza, de medo, Jesus não fala sobre regras. Jesus não impõe exigências. Vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, vocês têm que deixar isso. Não. Ele revela um princípio. E ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se você me ama, você guarda os meus mandamentos. É isso que ele ensina. E logo após, ao dizer: se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos, ele diz: vocês não ficarão sozinhos. Ele faz uma promessa: eu vou enviar o Consolador. Porque Deus não queria mais andar ao lado deles, mas queria habitar dentro deles. Ao invés de regras, Jesus fala de
amor. Não regras, amor. Porque, na verdade, algum tempo atrás, os fariseus haviam dito para ele, em Mateus 22, versículo 36, tentando fazer uma pegadinha: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e o teu próximo como? A ti mesmo. Os fariseus fizeram uma pergunta para Jesus, esperando que ele falasse de um mandamento importante. Eles esperavam que Jesus dissesse algo como: obedeça essa regra, ou obedeça aquele mandamento, porque ele é maior. Naquela época, os rabinos, eles haviam criado, se eu posso dizer, vou dizer criado, mas dividido a Torá, os 5 primeiros livros, o Pentateuco, a lei e a lei mosaica, em 365 decretos, um para cada dia do ano. 365 decretos, ou melhor, 613 distintos e 365 proibições. Eram 613 decretos e 365 proibições, uma para cada dia. 365, não faça isso, não pode isso, não cometa isso, não. E 248 orientações positivas: faça isso, faça aquilo outro, faça dessa forma. Então, eles haviam dividido a lei em 365, não faça, e 248, faça. A ideia deles era regular cada detalhe da vida. A ideia deles era: cada conduta dos judeus tem que ter uma regra. Os sábados, as viagens, a comida, os jejuns, as abluções, que são as lavagens, os rituais, o comércio, as relações interpessoais. Para tudo tinha uma regra. Você vai comer, tem uma regra. Lave as mãos antes de comer. Os seus discípulos não lavam as mãos, não lavam os pratos, saíam, entravam, precisavam se purificar. Havia regra para tudo. E agora eles esperam: qual é o grande mandamento destes 613? Eles esperavam Jesus dizer: é isso, é aquilo. E Jesus diz: ame a Deus, ame o seu próximo e ame a ti mesmo. Esta é a lei e os profetas. Jesus coloca relacionamento acima das regras. Ame a Deus, ame a lei, ame o seu próximo e ame a si mesmo. O ponto principal no reino não está em apenas cumprir mandamentos, mas está na comunhão, no relacionamento. Se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Foi o que Jesus disse. Porque Deus está mais interessado em se relacionar conosco. E é desse relacionamento que nasce a verdadeira obediência. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A interpretação desse texto é: quando você me ama, você guarda os meus mandamentos. E não guarde os meus mandamentos para provar que você me ama. Não, o amor vem primeiro, porque quando eu amo alguém, eu tenho respeito por esse alguém. Eu tenho respeito à dignidade dessa pessoa. Eu não quero perder a minha conexão com ela. Eu não quero perder o meu relacionamento com ela. Eu não quero atrapalhar o meu relacionamento com essa pessoa. Então, eu vou cumprir o protocolo. Eu vou cumprir as regras. As regras que são normais em relações interpessoais. Amar vem primeiro. Relacionamento é a coisa mais importante. Obediência é consequência.
Por isso ele não disse: guarde os meus mandamentos e vocês me amam, mas porque vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. E aí então Jesus diz: eu vos enviarei outro Consolador, o Espírito Consolador. Jesus prometeu o Espírito Consolador e não o Espírito Controlador. Diga comigo, é Consolador e não controlador. E existem pessoas que parece que eles não têm um espírito consolador. Parece que eles têm um espírito controlador e quer controlar a vida dos outros, quer controlar a vida das pessoas. Existem igrejas que querem controlar a vida das pessoas. Faça isso, não faça aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode. Ei, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o sistema, que era um sistema de controle, ele era obtido externamente pela ameaça de punição. As pragas, o exílio, como aconteceu na Babilônia, era punição, era castigo. Mas na Nova Aliança, no Novo Testamento, nós temos um relacionamento de autocontrole interno, é de dentro para fora. Então, eu não preciso ser controlado por faça aquilo, não faça isso, porque dentro de mim, eu sei o que eu devo fazer. Quando eu digo isso pautado na palavra, porque a lei está dentro de nós. Jeremias 31:33 diz: mas esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu porei a minha lei na onde? No seu interior. E eu escreverei a minha lei na onde? No seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Você pode andar com sua Bíblia na mão, você pode andar com sua Bíblia no seu celular, mas você também tem uma Bíblia dentro de você, escrita. Romanos, Paulo diz o seguinte: porque quando os gentios, gente que não conhece Deus, que não tem lei, fazem naturalmente as coisas da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita na onde? Em seus corações, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo-os. Por isso que você vê muita gente lá fora, e você já disse isso: fulano é crente e não sabe. Quem já falou essa expressão? Fulano é mais crente do que muita gente que está lá dentro. Por causa disso, a lei de Deus está escrita dentro de nós, no nosso coração. Dentro de nós há uma bússola, dentro de nós há princípios plantados. Então eu não vou fazer isso, porque senão vai dar mal. Não é questão de ser punido, é questão de relacionamento, é questão de amizade com alguém. Você tem amizade com pessoas, e as pessoas às quais você é amigo, você sabe muito bem o que agrada e o que desagrada. No seu casamento, você sabe o que, se você fizer, você vai desagradar a sua esposa, você vai desagradar o seu marido, mas você também sabe o que você fizer, você vai agradar a sua esposa, você vai agradar o seu marido. Da mesma forma é Deus. Existem coisas que eu não faço para não desagradar o Senhor. Não é sobre eu ter um medo de um castigo. Para mim, o maior castigo é o que Davi fala no Salmo 51. Não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito. Isso é o pior castigo que uma pessoa pode receber. É perder a presença de Deus na sua vida. Então nós estamos debaixo de um relacionamento, de uma aliança de relacionamento. Não é medo de ser castigado,
Não é medo de ser punido. Ei, eu faço ou eu deixo de fazer, não é porque eu tenho medo de que algo venha me acontecer, não. Até porque eu entendo que a minha força, ela vem da minha comunhão com Deus. Quando eu estou num relacionamento com Deus, eu sei que eu sou imparável, eu sei que eu sou irresistível. Mas quando eu me afasto do meu relacionamento com o Senhor, quando eu me ausento dele, eu sei que qualquer coisa me derruba, eu sei que qualquer coisa me para. Então eu entendo que a minha força está no meu relacionamento com Deus. Posso ouvir um amém? E quando eu estou num relacionamento com Deus, a sua presença em mim, é o que Paulo diz aos Colossenses, que Cristo em vós é a esperança da glória. Essa presença que habita em você. Em Gênesis, o Espírito Santo se manifestou sobre, o Espírito se movia sobre a face das águas. Depois, ele estava num jardim. Em Êxodo, o Espírito Santo se manifestou num tabernáculo. Em Reis, ele estava dentro do templo. Nos Evangelhos, ele estava sobre Jesus. Mas agora, na nova aliança, no novo tempo, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Em Gênesis, Deus habitou no jardim. Em Êxodo, ele habitou no santuário. Em Reis, ele habitou no templo. Nos Evangelhos, ele habitou em Cristo. Mas agora, depois de Pentecostes, ele habita em mim, em você. Você é a morada, você é a casa de Deus. Deus não habita em templo feito por mãos de homens, mas em nós. E eu e você precisamos entender isso. Porque quando eu entendo isso, eu tenho uma coisa que se chama autoconsciência da presença de Deus. Autoconsciência da presença de Deus. Eu não estou sozinho, o Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, eu preciso tomar cuidado com o que eu faço quando eu estou sozinho. Porque eu não estou sozinho, Ele está. Isso é relacionamento com Deus. E um relacionamento, ele funciona aonde há liberdade. Porque 2 Coríntios 3:17 diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito, há o quê? Liberdade. Relacionamentos só são possíveis se existir liberdade. Deus criou o homem livre e o colocou num jardim. Mas quando Deus coloca o homem no jardim livre, Deus coloca opções. O homem poderia ir até a árvore da vida, ou o homem também poderia ir até a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu a liberdade para ele escolher. Você não é livre se você não tem opções. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Me é lícito ir à árvore da vida, não me convém ir à árvore do conhecimento do bem e do mal. Tudo te é lícito. Você pode fazer o que você quiser, mas nem tudo o que você quer te convém. Então o relacionamento existe à base da liberdade, mas essa liberdade te dá opções. E se Deus não dá opções ao homem de fazer o que ele queria, o homem jamais poderia ser chamado de livre. E o Senhor Deus ordenou ao homem dizendo: de toda árvore do jardim comerás livre, de toda a árvore comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Sem a árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem não seria livre.
ele estaria preso em uma prisão chamada Jardim do Éden. Se todas as opções fossem boas, imagine só, sem liberdade de rejeitá-lo, nós não seríamos livres para amá-lo. Quando Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal, Ele não colocou ela lá no final do jardim, vou colocar aqui para eles nunca acharem, colocou no meio, e não colocou um monte de espinho. Da mesma forma Deus faz conosco. Quando você sair por aquela porta, você tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, você tem a árvore da vida. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Isso é liberdade. Quando eu chamo isso de liberdade, sem a árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem não teria liberdade. E se todas as opções fossem boas, sem liberdade de rejeitá-lo, nós não seríamos livres para amá-lo. Por quê? O amor não é verdadeiro se ele não é livre, se ele não é dado espontaneamente. Não, eu sou obrigado a te amar. Isso é amor? Isso é amor? Nunca. Eu tenho liberdade. O amor é uma escolha. E Deus sempre nos dá a opção. Quando Abel e Caim oferecem os sacrifícios a Deus, e Deus aceita o sacrifício de Abel e não o de Caim, Deus diz para Caim, Caim caiu o semblante, o texto diz, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas contra ti você tem que dominá-lo. Ou seja, Caim, você pode fazê-lo, ou você pode não fazê-lo. A escolha é sua. Você pode matar o seu irmão, você pode amar o seu irmão. A escolha é sua, está nas suas mãos. Deus não deseja lhe colocar num ambiente perfeito. A gente quer ambiente perfeito. Deus não vai colocar a gente em ambiente perfeito. Deus não vai te colocar num ambiente sem problemas, porque somos filhos dele. Crie os seus filhos assim, num ambiente perfeito. Crie seus filhos num ambiente sem problemas, e você vai ver que no primeiro momento de crise, eles vão precisar tomar tarja preta para sobreviver. Se você faz a tarefa do seu filho, a pergunta que eu faço é: o que vai acontecer com ele? O quê? Nós precisamos de desafios, nós precisamos de situações difíceis, nós precisamos passar por algumas encrencas na vida. Até quando Deus dá a terra prometida para o povo hebreu, Deus deu a terra prometida cheia de problemas. Lá tinha os cananeus, os heveus, os heteus, os jebuseus, os gigarzeus, depois os filisteus e tantos outros. Deus não deu uma terra prometida sem problema. Deus deu uma terra prometida cheia de problemas. E esse é o desafio de muitos crentes entenderem. Porque se tem problema, não é de Deus. E aí você se torna um colecionador de desistências. No primeiro problema, você desiste. No primeiro problema, você cai fora. No primeiro problema, você não está mais. Ouça isso. Preste atenção nisso que você está ouvindo. Deus te dá uma terra prometida, mas Ele te dá uma terra prometida com problemas, e você precisa resolvê-los. Resolver problemas que as pessoas têm que resolver por si mesmas é atrapalhar o desenvolvimento delas, porque a vida vai ser dura, e se você não permitir que a dureza chegue até os seus filhos, no primeiro momento de crise, no primeiro momento de dificuldade, eles não terão estrutura necessária para enfrentar os problemas. E eu digo, a vida é feita de escolhas e feita de consequências, e as consequências são os melhores professores que eu já conheci na minha vida. Não existe professor melhor do que o professor chamado consequência. E às vezes a gente tem que pagar a consequência para a gente aprender. Jesus disse a eles: mas o Consolador,
o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo que ele enviará ensinará todas as coisas. Ou seja, o Espírito Santo, ele nos orienta. O Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma força. Ele é uma pessoa, e essa pessoa fala conosco, essa pessoa nos orienta. Mas infelizmente, existe muita gente que é orientado pelas emoções, gente que é orientado pelos sentimentos. E pessoas que são orientadas por emoções, pessoas que são orientadas por sentimentos, geralmente é o tipo de gente que o tempo todo fala assim: Deus falou comigo, Deus falou comigo, faz isso, Deus falou comigo, faz aquilo, Deus falou comigo, compra aquilo, Deus falou comigo, vende aquilo, Deus falou comigo, muda daqui, sai da igreja, vai para outra. Depois você vê uma confusão na cabeça dessas pessoas. Não é um tal de Deus falou. E eu fico assim: Senhor, o que está de errado com a minha vida que o Senhor não fala? Deus mandou trocar o Colinos pelo Colgate hoje. Vou escovar o dente com Colinos, mas não. Não, o Senhor falou para mim que hoje é batata. Não, hoje eu tenho que comer batata inglesa. Você conhece gente assim? Toda hora, Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou. Troca de direção toda hora. Muda de lugar toda hora, muda de decisão, e ainda diz: foi Deus. E aí você começa vendo um monte de coisa dando errado na vida da pessoa. E aí o Deus que manda, depois ele desmanda. O Deus que manda vender, depois manda comprar de volta. O Deus que manda comprar, depois manda vender. E manda entrar e manda sair, depois que sai tem que entrar de novo. Eu fico assim, falo: gente do céu, onde é que esse povo está com a cabeça? E a minha Bíblia, ela é muito clara, porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. 1 Coríntios 14, 33, guarde esse versículo. Eu quero dar 2 conselhos. Se você é do tipo de gente que diz: Deus falou, Deus falou, Deus falou, eu quero te dar um conselho. Ao invés de você falar assim: Deus falou comigo para fazer isso, fala assim: eu estou sentindo de fazer isso. Pode ser de Deus e pode não ser. Porque se der certo, foi de quem? Foi de Deus. Se deu errado, é você. E está tudo certo. Está tudo certo. Agora tem gente que Deus fala, Deus fala, Deus fala, e é tanto fala, que até a gente falou. Outro dia eu estava com inveja santa. Eu falei: Senhor, eu oro, busco, consagro para escutar às vezes é uma direçãozinha. Quando uma pessoa faz isso, sabe, quando você tem o hábito de dizer em tudo: Deus mandou fazer isso, Deus mandou fazer aquilo, isso revela 3 coisas. Primeiro, imaturidade espiritual, porque tudo vira Deus falou, Deus mandou. Segundo, insegurança emocional. Você pode perceber que essas pessoas, muitas delas, a pessoa não confia na própria decisão, então ela precisa de um aval, e o aval é: Deus mandou. E terceiro, fuga de responsabilidade. Na prática, eu não errei, foi Deus que permitiu. Agora, essa minha fala não quer dizer que o Senhor não fala conosco. Deus fala. Quantos aqui já tiveram a experiência do Senhor direcionar, falar? Amém. E faz. Porque Ele não está morto. A Páscoa Ele ressuscitou. E Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está com a gente. Ele vai falar. Ele fala conosco. Mas a minha fala é para aquela pessoa que criou hábito. E se você está chegando agora, foi batizado recente, o meu segundo conselho é para você. É para você que é novo na fé, que convive com alguém que diz: Deus falou, Deus falou, Deus falou, mas quando você olha para a vida da pessoa, é uma confusão. A minha fala é para você:
Não esfria na fé por causa disso não. Tem uma palavra lá em Romanos capítulo 3, 4, que diz assim: de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Deu errado, pastor Alvim fez, deu errado. Era o homem. Deu certo, é o Senhor. Seja Deus verdadeiro, seja eu mentiroso. Meus sentimentos mentem para mim, meu coração me engana. E quantas vezes eu já fui enganado por ele. Quantas vezes eu tinha convicção de que Deus estava falando comigo, não vai, e eu não fui, quebrei minha cara porque eu tinha que ter ido. Não era Deus, era Jeremias 17. Enganoso mais que todas as coisas é o coração. Então eu e você precisamos ter esse cuidado. E por outro lado, você também não segue o que as pessoas dizem que Deus falou. Você segue realmente o que Deus falou. E o que Deus falou está aqui. Você não segue o que o homem fala que Deus falou. Você segue o que Deus falou. Está aqui. E eu gosto muito de Hebreus, porque Hebreus ele fala muito sobre isso. Olhando para Jesus, olhando para o pastor Alvim, olhando para o pastor Edilson, olhando para o pastor Manuel, olhando para o pastor Samuel, olhando para o pastor... Olhando para quem? Jesus. Porque Jesus é o quê? Autor e consumador da nossa fé. Então os meus olhos devem estar sobre eles. Mas o Espírito Santo também, ele nos orienta por meio de conselhos. Provérbios 24, 6 diz: porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão de conselheiros. Aonde é que está a vitória? Na onde? Na multidão de conselheiros. Mas tem gente que não escuta conselho. Eu já conversei com tantas pessoas que tomaram decisões erradas na vida. E eu falei, mas ninguém te falou nada. Não, pastor, falou, mas eu não escutei. Cuidado quando tem multidão de gente falando uma coisa para você. Nem sempre está com a multidão, mas a Bíblia diz que na multidão dos conselhos, a sabedoria. Deus também fala através de conselhos, e na multidão deles, a segurança. E quem não ouve conselho, geralmente aprende pela dor. Eu digo, como existem pessoas teimosas. Gente, como que tem gente teimosa? Dentro da igreja tem dois tipos de pessoas, e 2 versículos se resumem em elas. João 10, Jesus diz: as minhas ovelhas, o quê? Ouvem a minha voz e me seguem. Tem as ovelhas que ouvem a voz de Deus e seguem, mas também tem os teimosos. Não sejais como um cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de freio, de cabresto, para que não se aproximem de ti. Então você tem a ovelha e tem a mula. A minha pergunta é: você é ovelha ou você é mula? E sabe qual que é a diferença? É que a ovelha, Deus guia, e a mula, Deus freia. Diga comigo: a ovelha, Deus guia, e a mula, Deus freia. Porque o texto diz em João que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, então ela é guiada. Agora, já as mulas, o texto diz que precisam de freio e de cabresto. Larga de ser teimoso, irmão. Como tem uns irmãos teimosos, como tem umas irmãs teimosas. E aí, Deus vai ter que colocar um freio. Mas existem pessoas também que elas gostam de ser orientadas por profecias. Entenda que Deus está tão perto e você às vezes está procurando tão longe.
Você está procurando uma palavra profética, ao invés de você profetizar as coisas que você mesmo precisa ouvir. Isaías 65, versículo 16 diz: assim, aquele que se abençoar. Ei, o texto diz: aquele que se abençoar. Você já se abençoou? Aquele que se abençoar na terra, se abençoará no Deus da verdade. Você pode ouvir muitas profecias, mas a profecia mais poderosa sobre a sua vida não sairá da boca de uma outra pessoa, sairá da sua própria boca. Porque você pode botar uns 10 profetas profetizando uma coisa para você, mas se você profetiza o contrário para você mesmo. Então, quando eu falo sobre essa questão, você precisa profetizar para você o que você precisa ouvir. Eu amo o Salmo 27, versículo 13, quando o salmista profetiza para ele mesmo, ele diz: eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Quem disse? Eu creio, eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele está dizendo: eu verei a bondade de Deus. A pessoa que recebe uma profetada e já toma uma decisão a partir daquilo. Eu já vi muita gente se machucar com isso. Não estou dizendo que Deus não usa pessoas em profecia. Amém? Deus usa. E como já usou na minha vida, para me abençoar e me direcionar, como também testificando no meu coração. Mas a minha fala é para aquelas pessoas. Outro dia eu entrei num supermercado e encontrei com um irmão. Eu falei: irmão, você sumiu, quanto tempo que eu não te vejo? Ô pastor, eu saí da igreja. Eu falei: mas eu estou voltando. Eu falei: que bom que você está voltando. Ele falou: posso falar uma coisa para o senhor? Eu tenho que te pedir perdão. Eu falei: me pedir perdão por quê? Ele falou: porque o senhor sempre pregou sobre profetada, e eu fui andar atrás de um grupo desse aí, pastor, quebrei minha cara, perdi meu negócio, quase que eu perco minha casa, andando atrás de profecia, para cá, para lá, para cá, para lá, e eu já passei por umas 8 igrejas depois que eu saí lá da Vale. Eu vou voltar para a Vale, porque lá é palavra, o que eu preciso é de palavra. Eu disse para ele: a maior profecia é a palavra. Não tem outra. Não tem outra. Não tem outra. Eu torno a repetir. Eu creio que Deus... Porque é um dom. Está escrito. É dom de Deus. Profetizar é dom de Deus. Então tem. E tem irmãos aqui nessa igreja que Deus usa. Eu sei que Deus usa. Eu louvo a Deus pela vida deles. Mas o que eu e você precisamos entender é que a profecia, ela vem de encontro a algo que já existe dentro de você. A profecia, ela ativa aquilo que o Senhor já está falando com você. Então cuidado para você não terceirizar decisões que são suas. Mas há pessoas também, Jesus disse: eu vou enviar o Espírito Santo, Ele vai guiar vocês, Ele vai orientar vocês. Mas tem pessoas que são orientadas pelas suas próprias necessidades. Quando Jesus vai para o deserto para ser tentado pelo diabo, a primeira tentação foi essa: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão verá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus tinha fome, 40 dias sem comida, ele estava com fome. Mas qual que era a tentação? Transforme pedras em pães. Ou seja, supra a sua necessidade. E quantas pessoas machucadas por tentar suprir a necessidade, com uma carência enorme dentro de si, entram em qualquer relacionamento que aparece pela frente, se envolve com pessoas movidos por uma necessidade, por uma ferida aberta, por uma carência. Não espera o processo, não espera o processo na vida daquela pessoa,
Não espera ela ficar pronta e já entra no relacionamento hoje, já casa depois da manhã e daqui 15 dias já está separando. Porque não espera o processo. Existe um processo na vida de todo mundo, mas a sua carência te leva a entrar em relacionamentos abusivos. Um dia uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, como é que eu faço para encontrar a pessoa certa? Eu já quebrei tanto a minha cara. Pastor é tudo, né? Pastor é psicólogo, pastor é pedreiro, pastor é... Agora é, como é que é? O cupido, né? Aquele do... Como é que eu faço? Sabe o que eu respondi para essa pessoa? Eu falei: você precisa ser a pessoa certa. Não, o senhor não entendeu. Eu estou perguntando como é que eu faço para encontrar a pessoa certa. Eu falei: sendo a pessoa certa. Porque se você não for a pessoa certa, você não vai encontrar a pessoa certa. E a gente quer encontrar a pessoa certa, mas a gente não quer ser a pessoa certa. É como se o outro vem em meu favor, e aí já começa errado. Porque o casamento que eu penso em mim não vai dar certo. O casamento que funciona é o casamento em que um pensa no outro. Eu vou satisfazer o outro. Eu vou fazer o outro feliz. Tudo que eu faço é em prol do outro. Mas se eu começo a fazer em prol de mim e o outro em prol dele, vai longe esse casamento? Não vai. Não vai dar certo. Então, para você encontrar a pessoa certa, em vez de preocupar em encontrar a pessoa certa, preocupe-se primeiro em ser a pessoa certa. Até porque Deus não tem plano, ou melhor, Deus não tem promessa. Deus não tem promessa para os seus planos. Deus não tem promessa para a sua vida sentimental. Deus não tem promessa para o seu negócio. Deus não tem promessa para a sua empresa. Não. Mas o pastor pregador da prosperidade falou que tinha. Mas eu te digo que não. Toda promessa de Deus a você, em relação a você, tudo que Deus prometeu é para você. O resto é consequência. Vida sentimental, vida profissional, seus negócios, seus projetos, seus planos. Olha o que Deus diz para o rei Asa: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o acharei. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Pastor, ora para esse negócio aqui dar certo. Não vai dar certo se você não der certo. Não tem como o negócio dar certo se você não dar certo. Não tem como o negócio funcionar, a empresa funcionar, o plano funcionar, prosperar, romper, se você não romper. Lembre-se, meu irmão, por detrás de um CNPJ tem um CPF. E é esse CPF que faz esse CNPJ subir ou afundar. Então o assunto de Deus não é com o seu negócio. O assunto de Deus não é com a sua empresa. O assunto de Deus não é com os seus planos. O assunto de Deus é com você. Se você o busca, você o encontra. Se você o deixa, ele te deixa. É o que o texto diz. Então é sobre você. Mas e as minhas necessidades? Jesus falou sobre elas. Mateus 6:25, por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, quanto ao que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Jesus fala sobre as necessidades, mas logo depois ele dá uma solução: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, estas que eu acabei de falar. Não vos preocupeis com comer, com beber, pelo vestir, pelo corpo, pelo vestuário, sei lá o que, o alimento e tal. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, Deus não vai acrescentar nos seus negócios se primeiro Ele não acrescentar em você. Tudo começa com você. É tudo em você que o Senhor faz. Vamos para a parábola da perda das dracmas. Da dracma perdida. Eu vou ler esse texto e vou concluir com ele. Vou explicar ele para você entender. Olha o que o texto diz. Jesus, falando de parábolas, ele disse: qual uma mulher que tendo 10 dracmas, 10 moedas, se perder uma dracma,
não acende a candeia e varre a casa e busca diligentemente até encontrá-la? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Preste atenção, ela não perdeu a dracma na esquina, ela não perdeu a dracma na praça, ela não perdeu a dracma na rua, ela perdeu a dracma na onde? Dentro de casa. E isso nos ensina que tudo o que perdemos por fora, na verdade, nós perdemos primeiro por dentro. Ela perdeu a dracma dentro de casa. Você não perde nada de fora sem perder primeiro por dentro. Tudo que você está perdendo fora é porque em algum momento você perdeu dentro. E tudo que você começa a ganhar fora é porque Deus tratou algo por dentro em você. Ela não achou a dracma quando ela acendeu a luz. Olha o texto. E perdeu a dracma e, olha só, se perdeu uma dracma, não acende a candeia, a lâmpada ou a luz, varre a casa e busca diligentemente. Olha só, quando ela acende a luz, ela não acha a dracma. Quando ela acende a luz, o que ela faz? Depois que ela acende a luz, o que ela faz? Ela varre. Mas por que ela varre? Quando é que você varre uma casa? Quando a casa está suja. Então, quando ela acende a luz, ela percebe que está sujo. E quando ela começa a tirar a sujeira, aí ela acha a dracma. O que eu e você precisamos entender? Que ela não achou a dracma quando acendeu a luz. Quando acendeu a luz, ela viu a sujeira e começou a varrer a sujeira. E quando ela varre a sujeira, ela acha a dracma. A lição: luz para os meus pés, lâmpada para o meu caminho, é a tua palavra. Quando nós acendemos a luz, quando nós abrimos a palavra, a gente começa a ver a sujeira que está aqui dentro. E é nesse momento que você precisa fazer uma oração. Senhor, o que há de errado comigo? Senhor, quais são as ações que eu tenho tomado que não têm te agradado? Quais comportamentos na minha vida, Senhor, não te agrada? Quando você acende a luz te confronta. Por isso que você precisa ter contato com a palavra o tempo todo, porque a palavra te confronta. A palavra acende luz, a palavra joga luz, e quando a palavra joga luz, a gente vê a sujeira, e quando a gente vê a sujeira, a gente começa a varrer. Então você precisa dizer com o coração sincero: Senhor, segundo a tua palavra, o que está errado na minha vida? E quando nós fazemos isso, então vemos a sujeira dentro de nós, porque o Senhor vai nos mostrar. Mas presta atenção, o Senhor não te aponta o dedo, Ele te estende a mão para te ajudar a limpar a casa. O Espírito Santo te orienta a partir da palavra, para que você varra a casa, para que você tire a sujeira, para que você conserte coisas erradas entre você e sua esposa, seu marido, seus filhos, no seu trabalho, coisas que não estão certas. E quando você varre a casa, aí aquilo que você tinha perdido, você começa a achar. Porque o que Deus tem não é lá fora, é aqui dentro. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Fecha